Palmeiras em crise. Veloso detona gestão e aponta falta de raça. O Palmeiras vive um momento delicado. Após a derrota na final do Campeonato Paulista, o ex-goleiro Veloso, em análise contundente, expôs as fragilidades do time e criticou a gestão do clube. Salve, salve, torcedor alviverde! Seja bem-vindo ao canal Verdão Campeão FC, seu canal de novidades palestrinas. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Verdão. Então bora lá! Veloso questionou a capacidade do técnico Abel Ferreira de motivar o elenco, levantando dúvidas sobre o comprometimento dos jogadores em campo. Cadê a raça? Cadê a vontade de vencer? Indagou o comentarista, expressando a frustração da torcida com a apatia do time em momentos decisivos. A diretoria do Palmeiras, especialmente a presidente Leila Pereira, também foi alvo de críticas. Depois a gente viu surgir Danilo, que viveu um momento histórico, foi para a seleção brasileira, foi vendido. A gente viu o Gomes, a gente viu o Zé Rafael, a gente viu o Rony, vários jogadores que viveram o melhor momento da carreira com o Abel. Marcos Rocha, muita gente aí que realmente viveu o melhor momento com o Abel. E agora não acontece mais. A gente vê o Veiga em declínio, a gente vê o Gustavo Gomes em declínio, jogadores que foram importantes em outros momentos, o Everton também, o Everton em declínio, jogadores que foram muito importantes em outro momento, nesse aqui já não conseguem entregar exatamente o que fizeram um tempo atrás. E aí vem aquela questão, será que eles se sentiram em algum momento traídos pelo Abel? Será que aquela negociação do Abel, aquele pré-contrato que ele assinou com o Al-Sadd, acabou quebrando essa confiança que existia? Porque vamos lembrar aqui as situações. O Gomes teve uma proposta para ir embora também que era milionária, era muito dinheiro. O Abel o convenceu a ficar pelo projeto. Vamos ficar num time que briga por títulos, vamos ficar num time que dá toda a estrutura, que dá toda a condição, e o Gomes acabou ficando. Com o Veiga, mesma coisa, várias propostas chegaram e o Veiga permaneceu. Eu diria que até o Rony, depois que acabou saindo, de forma até meio estranha, não sei como o grupo assimilou isso, a saída do Rony, que é um jogador multicampeão também, no elenco, Zé Rafael, enfim, vários jogadores que foram importantes acabaram indo embora, outros que tiveram a chance de ir embora não foram, acabaram ficando no Palmeiras. E o que aconteceu? Numa oportunidade que apareceu, né, sem conversar, sem falar, sem avisar ninguém, o Abel assinou um pré-contrato para ir embora do Palmeiras. Então ele convenceu o grupo a ficar, recebendo até menos da proposta que receberam para ir embora, para jogar por menos no Palmeiras, pelo projeto, né, que ele acreditava, que fez e convenceu os jogadores a acreditarem, e de repente o próprio Abel abandona esse projeto, ou pelo menos assinou um pré-contrato para abandonar esse projeto. Acho que houve um desgaste aí, houve uma quebra de confiança dos atletas, e a gente percebe que o Abel precisa reconquistar esse grupo. O Abel precisa mostrar para esses atletas que ele tem um projeto novo para esse ano, principalmente. O Abel tem contrato até dezembro, que tem Mundial, que tem Libertadores, que tem Brasileiro, que tem Copa do Brasil, com um grupo forte, com opções, ele nunca teve, para que esse grupo que não adianta você ter um elenco caro, não adianta você ter as maiores contratações da janela, a maior janela da história de um clube brasileiro, se o treinador não conseguir convencer os jogadores do projeto que ele está desenvolvendo dentro do clube. Porque não é estratégia, não é técnica, não é nome, é o que o treinador consegue tirar desse grupo que ele tem, e que o Abel fazia isso até pouco tempo com maestria. O Abel realmente é um treinador fora da curva, por isso que conseguiu 10 títulos, mas eu acho que nesse momento ele precisa fazer esse movimento de reconquistar esse elenco do Palmeiras, reconquistar esse grupo, para que eles tenham o mesmo pensamento para voltar a pensar em títulos e voltar a ser um time competitivo, que não aconteceu. O Abel vai falar, mas nós fomos a final do Campeonato Paulista. É legal, mas a forma como o Palmeiras jogou não é a forma que a gente está acostumado a ver o Palmeiras jogar. E o questionamento não é pelo vice-campeonato, o questionamento é pela forma como o Palmeiras jogou. O Abel cometeu erros também? Também cometeu. Também cometeu. Por exemplo, no final da partida contra o Corinthians,
O Abel tira os dois laterais, enfia 3 atacantes lá, tinha Thales, tinha Vitor Roque, tinha Flaco Lopes, tinha o Estevão pelo lado, né? Vários jogadores aí, atacantes, mas ele tirou os dois laterais, quer dizer, o Flaco que é alto, uma bola alçada na área, não tinha nenhum lateral. Felipe Alves, destro, na ala esquerda. Colocou 3 zagueiros, o Corinthians com 9 jogadores. O Abel também errou, Mas eu acho que num outro momento, mesmo quando o Abel errava, o grupo conseguia transformar esse erro pela forma como acreditava em tudo que o Abel passava para eles. Então, por isso que eu acho que tem que haver essa mudança, que o Abel possa reconquistar esse grupo. E se ele vai ficar até dezembro, se ele vai ficar até 27, não importa. Mas o que ele tem que tirar desse grupo até o último dia de trabalho dele é o máximo como ele já fez. É exigir essa excelência como ele já fez. É fazer com que esse grupo volte a ser campeão como ele já fez. Aliás, é um grupo que tem qualidade hoje. Hoje não dá para o Abel sair reclamando das contratações que chegaram, dos jogadores que ele tem, do elenco que ele tem, porque realmente é um elenco qualificado. Agora é com o Abel fazer com que esse grupo volte a ser vencedor. O Palmeiras tem, se não o melhor, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Com certeza o mais caro. E que precisa dar resultado. Precisa ganhar título também esse ano. Com relação à Leila, que eu ia dizer, eu acho que a Leila tem que entender que não dá para ir na casa do rival, né? Acabar perdendo um título e achar que está tudo bem, que lá é bem recebido, que perde para o time em campo, que não era assim até pouco tempo, e não dá para se acomodar com um fato como esse, tirar foto de vice-campeão e achar que está tudo bem. E outro detalhe importante que a presidente precisa entender também, que o torcedor faz parte de todo o processo. O torcedor faz parte desse processo e é importante. É importante estar junto, acreditar nesse projeto e estar junto com o time. O que a gente percebe é que em alguns momentos a presidente parece que o torcedor se quiser vem, se quiser esse preço, paga, e aí não tem direito a se manifestar. Eu acho que essa briga, esse distanciamento, principalmente por parte da presidente com relação ao torcedor, que faz com que esse distanciamento aconteça com relação ao time também, é ruim para todas as partes. Então eu acho que houve um momento de muita rusga ali entre a presidente e as torcidas organizadas. É claro que isso não é fora do padrão também. O Gagliotti teve problema com o torcedor, o Paulo Nobre teve problema com o torcedor, a Leila está tendo também. Só que a Leila gosta de bater demais de frente, gosta de bater muito de frente. E o torcedor tem que fazer parte do processo. O torcedor é peça importante, fundamental nesse processo. Então, eu acho que é momento também de se ceder um pouco, de entender que o torcedor é parte que ajuda, que empurra, que impulsiona, e que não dá para ficar essa queda de braço sem fim entre a presidente e as torcidas organizadas. É claro que a convivência muitas vezes não é fácil, é de cobrança, é de pressão, mas se não quer ter pressão, não dá para trabalhar aqui. As decisões táticas de Abel Ferreira foram outro ponto de destaque na análise de Veloso. O ex-goleiro questionou as escolhas do técnico, que, segundo ele, contribuíram para a falta de criatividade e a previsibilidade do time em campo. Apesar das críticas, Veloso pediu paciência com jogadores como Veiga e Estevão, reconhecendo o potencial de ambos e a necessidade de tempo para que se adaptem ao estilo de jogo do time. A análise de Veloso expõe a crise que assola o Palmeiras, um time que, apesar dos altos investimentos, não consegue render o esperado. A torcida, que outrora celebrava os títulos, agora clama por mudanças e por um time que volte a honrar a camisa alviverde. Até a próxima. Avante palestra!